Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por alguém, revisado e narrado por Leafar. Um Jon Snow, que muitos julgavam não saber de nada, mas que sabia muito. Jon Snow encarava o horizonte. Ele sabia que tinha que agir. Parar de alguma forma a onda de mortos que estava por vir. Observava com atenção os casos e buscava de todas as formas lutar contra o que já estava afetando a população. Muitos não se importavam com seus alertas, estavam convictos de suas teorias de como as doenças se propagam. Aqui eu falo de Jon Snow, o médico inglês do início do século XIX, considerado um dos pais da epidemiologia moderna em sua luta contra a cólera na cidade de Londres. Antes de adentrar nessa história, precisamos compreender o que era considerado epidemia no âmbito acadêmico da sociedade mais avançada da época, o Império Britânico. E depois de uma breve explicação da doença em questão, a cólera, podemos voltar ao nosso protagonista e sua incrível história. Na busca por explicação dos diversos flagelos que afetam o homem, ao longo da história apelamos para deuses, a natureza e diversos outros pensamentos não sistematicamente congruentes para tentar entender e, com sorte, prever doenças e catástrofes. Muito recentemente, a razão e a abordagem científica tornaram-se predominantes em diversas sociedades ao redor do mundo, não pela sua popularidade, mas pela comprovada eficácia dos seus métodos. A reprodutibilidade das experiências e os estudos de caso permitiram um grau nunca antes imaginado das leis da natureza. Com isso, apesar do misticismo e obscurantismo se perpetuar nas mentes da maioria da população, a ciência se provou superior em conquistar resultados muito mais consistentes que seus rivais. Aqui, no entanto, devo tornar algo extremamente claro. Nós, como observadores da natureza, não temos poder contra suas leis. Não podemos votar e escolher quais leis organizarão o universo. Resta apenas entender suas variáveis, nos restando humildade para aquelas outras que influenciam nos resultados e que não encontramos nas atuais teorias. No início do século XIX, o contágio das doenças era descrito pela teoria dos miasmas, ou seja, acreditava-se que a transmissão era dada pelos mal-humores, o ar poluído. Essa era a teoria mais sólida presente. Explicava por que em grandes aglomerações e ambientes sujos havia maior probabilidade de surgir doenças. A base microbiológica das teorias dos germes ainda não tinha se estabelecido, mas veio a responder a mais perguntas de forma consistente e assim superou a teoria dos miasmas em anos posteriores. Fazendo uma rápida e simples explicação biológica, a cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae, potencialmente epidêmica e presente em áreas com falta de saneamento básico, capaz de gerar diarreias secretórias. A Vibrio cholerae é uma bactéria gram-negativa, o que significa que ela apresenta uma membrana externa que a protege de diversos antibióticos como a penicilina. Apesar do vibrião da cólera não ser muito resistente ao pH ácido do estômago, ele sobrevive ao pH elevado dos intestinos e lá se prolifera. A diarreia se apresenta como sinal a partir do momento em que as enterotoxinas, que são proteínas produzidas pelas bactérias, afetam as células epiteliais dos intestinos, os enterócitos, que revestem o tubo digestivo por dentro. Esta potente toxina induz os enterócitos a secretar grandes quantidades de íons cloreto e bicarbonato, e com eles, água. A gravidade do problema está aí. Com o grande fluxo de água e sais minerais do corpo, os órgãos começam a parar de funcionar, levando o hospedeiro à morte. Voltando a Jon Snow, em seu estudo de campo, ele percebeu que vários casos aconteciam em casas com o mesmo abastecimento de água. Com isso, Snow tinha grande convicção de que a cólera seria transmitida de uma pessoa para outra e não por meio de miasmas, mas lhe faltava provas. Ele teorizou que a diarreia causada pela cólera possa não ser apenas um sintoma, mas também a forma como ela se espalhava. Ele começou escrevendo que a cólera era causada por um veneno autorreplicante, encontrado em água contaminada pelo material fecal, mas suas ideias foram descartadas pelos comitês de saúde. Isso aconteceu porque mesmo que o rio Thames, na época, recebia diretamente o esgoto das casas de Londres, seu massivo corpo de água diluiria os diversos agentes químicos ali encontrados ao ponto de se tornarem inofensivos. Em 1950, Jon Snow tornou-se cofundador da Sociedade de Epidemiologia de Londres, uma das primeiras instituições que buscavam não somente curas para doenças, mas principalmente entender como ela se propaga e que fatores ambientais envolvem a doença. Quando a cólera atacou Londres pela terceira vez em 1852,
enquanto Jon Snow buscava mais evidências que associavam a cólera com a transmissão de água contaminada, caixões se amontoavam em Broad Street, não só dentro, mas também em cima das carruagens, de um jeito que apenas aconteceu durante a Peste Negra. O chamado nunca fora tão urgente. Snow traçou um mapa que incluía as mortes e pontuou as bombas de abastecimento da região. As evidências começaram a surgir. Quanto mais próximo estava a casa de uma bomba contaminada, maiores eram as chances de você morrer na epidemia. Grande parte daqueles que sobreviveram na área tinham abastecimento próprio, contribuindo para sua teoria, e ainda havia casos de outras pessoas que, ao passar pela região afetada de Broad Street, se contaminavam ao usar da fonte para consumo. Com seus achados, ele finalmente conseguiu a atenção da Comissão de Saúde local. E após provar seus pontos, foi decidido fechar a bomba. Após 4 dias, a epidemia tinha sido resolvida e a bomba voltou a funcionar. O paciente zero foi encontrado. Um bebê cuja fralda fora descartada em um fosso mal construído e que contaminou a bomba de Broad Street. Caro ouvinte, você pode estar se perguntando, o que essa história tem a ver com o libertarianismo? A anarquia de mercado e as leis econômicas são consequências do universo em que vivemos e do direito à propriedade privada intrínseco a cada indivíduo. Por muitos anos, não sabíamos da existência dessas leis. Porém, quando estas leis foram descobertas, mais tempo foi necessário para que elas rompessem a censura dos diversos estados presentes na história. E muito tempo ainda vai se passar até que isto esteja disseminado pela população. A seleção natural das ideias é demorada, mas é, de fato, implacável. Jon Snow nasceu em 1813, o primeiro filho de 9, e seu pai era um trabalhador em uma mina de carvão. Em 1689, fora publicado a Bill of Rights. Qual seria a chance de uma pessoa como ele, nascido pouco mais de um século atrás, ter crescido na direção que ele queria e ter estudado medicina porque ele se interessava pelo tema? Que fique claro, não houve um planejador central que o obrigou a tomar essas decisões. Ele decidiu usar seu corpo e seu tempo para estudar todos esses fenômenos. Não podemos ser inocentes ao ponto de acreditar que não havia grandes intervenções estatais naquele período. É claro que havia. Snow viveu sob a pesada mão do Império Britânico, uma das máfias mais interessadas em ciência que a história já viu. Assim como a cólera, que foi pela primeira vez isolada pelo alemão Robert Koch em 1883, já existia de forma invisível para nós as leis da economia, e a sua superioridade será demonstrada pelos resultados. Cabe a nós libertários termos paciência e esperarmos a evolução, que vai ser causada por essa implacável seleção natural das ideias. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Não se esqueça de conferir o meu canal, Leafarverso. Lá você pode fugir para outros universos que não estejam passando por pandemias. Até a próxima!